Olá, o Grupo Oncoclínicas começa agora a transmissão de sua 45ª live. E hoje nós damos continuidade a um assunto de grande importância neste mês de setembro, que é o transplante de medula óssea. O foco do nosso bate-papo virtual será a chamada irradiação corporal total, o Total Body Irradiation, TBI, que é um programa de tratamento utilizado na preparação dos pacientes antes do transplante de medula óssea. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar com o doutor Wellington Azevedo, hematologista do Núcleo de Hematologia do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais, e o doutor Guilherme Sedelmaier França, radio-oncologista do Oncobio, do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais, também em Belo Horizonte. Bem-vindos, muito obrigada, doutores, tudo bem? Quero começar agora vou passar a palavra para o doutor Wellington, lembrando um pouco da importância da gente falar desse assunto, já que tivemos durante a pandemia uma queda de 30% dos doadores de medula óssea e 34% de órgãos diversos, né? Estamos enfrentando uma questão aí, tentando retomar a normalidade. E queria que o doutor Wellington contasse um pouco a importância desse programa TBI no transplante de medula óssea e no próprio histórico do transplante, para que a gente esclareça e desmistifique um pouco esse procedimento tão importante na luta contra o câncer. Por favor, doutor Wellington, a palavra é sua. Acho que teve algum probleminha de transmissão. Doutor Wellington? Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Guilherme enquanto isso, enquanto o doutor Wellington não... enfim, se organiza ali para voltar. Doutor Guilherme, boa tarde, tudo bem? Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é o TBI, né? Qual que é a importância dele no tratamento para a preparação do transplante de medula óssea. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Então, eu vou falar um pouquinho aí rapidamente com relação ao TBI, né? O TBI, como o próprio nome diz, que você citou, né, é a irradiação do corpo todo. Então, TBI é Total Body Irradiation, né? Ele é utilizado em alguns tipos de doença aí oncológicas, principalmente nessa parte hematológica, né? Então, a gente tem aí as leucemias, linfóides agudos, leucemias mieloides agudas, até mesmo as crônicas, que dependendo do protocolo, a gente acaba aí tendo que, numa parte do tratamento, colocar o TBI, né, para o paciente ter a gente fala, o condicionamento para receber depois o transplante, né? Doutor Wellington, conseguiu reconectar? Doutor Wellington voltou. Você consegue me ouvir? Isso, eu vi aqui que ele voltou. Então, na verdade, doutor Wellington, travou. Se eu quiser, então, dar essa continuidade aí às explicações do doutor Guilherme, eu anunciei que o senhor faria um histórico para a gente, que era importante a gente ter esse entendimento aí sobre a importância da radioterapia desse programa no transplante. Por favor. Claro. Bom, primeiro eu pedir desculpas, o sistema aqui travou, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu os via, mas não ouvia nada. Bom, do ponto de vista... isso acontece, coisa da pandemia, né? Gente, do ponto de vista da importância da radioterapia para o transplante de medula óssea, e o Guilherme já estava falando um pouco sobre a TBI, que é a irradiação corporal total, isso para a gente é vital. O transplante de medula óssea, na verdade, ele é o que é hoje, ele se desenvolveu graças ao esforço e à curiosidade, à tenacidade, ao trabalho de alguns radioterapeutas. Só para a gente fazer uma recapitulação,
e chegar hoje, assim, por que é importante a gente pegar uma pessoa e irradiar o corpo dela inteiro, sabendo que isso tem efeitos colaterais, que isso tem um preço a pagar, mas como é que a gente chegou nisso e por que isso é importante? Se a gente, vamos pegar uma linha de corte aí, se imaginar que a radioterapia, como a gente entende, ela está desde o início do século passado. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro hospital de câncer e primeiro instituto de radioterapia da América Latina, na verdade, aconteceu aqui em Belo Horizonte, que foi o Hospital Borges da Costa, que foi planejado e idealizado em 1921, um hospital dedicado ao câncer e dedicado ao tratamento com radioterapia. Em 1923, a Madame Curie, que foi uma das descobridoras do átomo e da irradiação, esteve em Belo Horizonte, fez uma doação de equipamentos de radioterapia, que naquela época, claro, eram muito primitivos, que eram agulhas de rádio. As agulhas de rádio eram agulhas de rádium, ou seja, um isótopo radioativo que era enfiado dentro dos tumores, e isso você conseguiria irradiar em volta do tumor. Então, assim, a gente já tem uma história aqui em Belo Horizonte muito forte de vinculação com isso. Mas e o tratamento radioterápico, ele vai evoluindo devagar, mas assim, com uma certa limitação. Mas quando chega a Segunda Guerra Mundial, quando você tem principalmente depois o ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki, aonde se percebeu e observou de fato em pessoas e de um modo bem contundente, né, o efeito da radiação, várias pessoas, algumas que estavam muito próximas do fenômeno, foram literalmente fritas, foram evaporadas, desapareceram. Mas as pessoas que estavam mais afastadas e que foram tomando doses menores, muitas delas desenvolveram uma série de situações, inclusive uma falência medular. A medula óssea delas entrava em falência, o sistema imunológico delas era que destruído, né? Então esse efeito paralelo, esse efeito colateral da radiação levou as pessoas e aos militares e as pessoas de poder na época a interessar por isso e começaram a investir em pesquisas sobre como minimizar ou como se proteger dos efeitos de radiação. Até porque naquele momento era uma época de Guerra Fria, era uma época em que a radiação foi daqui para lá, mas ela pode vir de lá para cá e a gente tem que lidar com esses efeitos. Então a pesquisa médica ela começa a ficar muito desenvolvida e muitos recursos são colocados nesse processo. Em 1945, logo um pouco depois, alguns anos depois, já estudando camundongos irradiados, então assim, equipamentos de irradiação pequenos e portáteis para trabalhar em laboratório, tudo foram desenvolvidos. Eles começaram a perceber o seguinte, que alguns trabalhos, teve um pesquisador americano que chama Leon Jacobson, ele demonstrou o seguinte, que você podia irradiar camundongos e eles sobreviviam à radiação se você protegesse o baço. O baço no camundongo é muito rico em célula tronco hematopoética. Logo depois, um ano e meio depois, outro pesquisador já europeu, ele, na verdade, ele era holandês, ele já demonstra o seguinte, que as células da medula óssea do rato, elas eram capazes de prevenir a morte por irradiação, pela irradiação corporal total. E as pessoas começaram a entender que isso talvez pudesse ser usado em humanos. O Donald Thomas, já nos anos 50, começa a trabalhar com modelos de cães, já pegando animais maiores, mais próximos dos humanos, né? E ele consegue demonstrar que você consegue submeter os cães a uma dose de radiação, que chega, inclusive, às doses que a gente utiliza hoje, e resgatar os cães, e salvar os cães dos efeitos da radiação, usando medula óssea. Paralelamente, esse trabalho ele faz com que, como você percebia, alguns cães aceitavam o resgate com medula óssea, outros não. Eles conseguiram entender e, a partir dessas observações, desenvolver o primeiro o DLA, que é um sistema de classificação sanguínea para ver compatibilidade. A classificação para compatibilidade ela surge primeiro nos cães para depois chegar nos humanos. Já nos meados dos anos 60,
é que nós conseguimos entender exatamente o que significa essa questão da compatibilidade. Todos esses médicos que eu citei até agora foram radioterapeutas, todos trabalhavam com radiação. Porque a ideia é o seguinte: vamos acabar com a leucemia, vamos acabar com o linfoma com a radiação. A quimioterapia moderna, ela só começa e ela decola para valer mesmo assim, no início dos anos 60, que é depois também que a indústria química se desenvolve muito no pós-guerra. Então, assim, a radiação sempre foi o eixo, o esteio do transplante de medula óssea. Então, ali nos anos 60 é um tempo muito rico. Em 1959, um primeiro caso em humano ele é descrito de transplante de medula óssea usando radioterapia. E a radioterapia corporal total sempre foi a ferramenta que a gente utilizou para tentar ficar livre da doença e colocar uma medula nova, sadia, no lugar, né? Isso foi uma coisa importante e que, como eu disse, a quimioterapia ela se desenvolve muito também nos anos 60 e algumas drogas que a gente chama de radiomiméticas, ou seja, elas têm o mesmo efeito da radiação, pelo mecanismo de ação delas. Elas eventualmente até substituem a radioterapia, mas não deixa da gente estar usando o mesmo efeito. Então, a radioterapia tem sido muito importante no transplante de medula óssea em vários... a partir dos anos 60 que a gente entende e aprende a classificar os doadores, os receptores, a fazer essa seleção, o transplante entra na sua era moderna. Com a chegada dos imunossupressores já na década de 80, no final da década de 70, os imunossupressores mais modernos, aí, todos os transplantes foram viabilizados. Até o final dos anos 70, transplante de coração, de pulmão, de medula óssea, todos eles tinham muitos problemas com rejeição. Mas, então, assim, um outro ponto de corte importante são essas drogas imunossupressoras que aparecem e nos permitem utilizar a quimioterapia e a radioterapia para tentar tratar do maior número de pacientes possível e do maior número de doenças possíveis. Num primeiro momento, a gente usava doses muito altas. Houve uma época em que a gente achava que mais era melhor. Então, assim, as doses de radioterapia foram só subindo. Eu vivenciei isso, em que a gente chegava a usar até 1570 centigrays em pacientes, assim. Mas, assim, rapidamente também nós entendemos que mais não é melhor, que o importante é saber usar na dose certa, no momento certo, né? O uso da radioterapia, então, desde então, tem sido... Primeiro, a radioterapia se moderniza muito, os equipamentos ficam mais seguros, ficam mais controláveis, as pessoas têm mais domínio sobre o processo, né? E se nos anos 80 a gente fazia transplante de medula até 40 anos de idade só, hoje a gente já leva esse limite até 75 com bastante segurança, graças aos nossos colegas radioterapeutas que conseguem realmente entregar a dose de radiação para os tecidos, né? Às vezes, hoje tem mecanismos de radioterapia que são muito sofisticados. A gente consegue fazer radioterapia, por exemplo, somente na medula óssea. Tem uma série de tratamentos que usam isótopos, que usam os equipamentos de modo bem específico. Então, assim, a radioterapia é um esteio do transplante de medula óssea. A gente depende muito dos colegas radioterapeutas para que a gente possa tratar bem os doentes. Que fantástico, essa linha do tempo, fica muito claro agora essa relação, né? Muito obrigada, doutor Wellington, pelas explicações. Eu queria aproveitar e pedir ao doutor Guilherme que nos mostrasse. O doutor Guilherme, inclusive, ele está de máscara porque ele está no Oncobio agora, né, ao lado da radioterapia. Queria pedir que o doutor Guilherme, por favor, nos mostre o que é um equipamento de alta precisão e como funciona na prática isso. Tudo bem, doutor Guilherme? Eu vou lá no aparelho, aí eu vou levar também um celular para ver se a gente consegue filmando lá. Como lá é tudo blindado, talvez a transmissão caia, mas a gente vai tentar filmar lá como é que é o aparelho, tudo certinho para vocês, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Está ótimo. Enquanto isso, eu vou conversando com o doutor Wellington um pouco mais aqui sobre o transplante.
Combinado. Obrigada, Já doutor. já eu retorno. Obrigado, Guilherme. Então, doutor Wellington, aproveitando então essa explicação tão didática sua, eu queria que o senhor explicasse, a gente até já conversou um pouco sobre isso antes, né? Mas para muita gente é um pouco difícil entender o que é o transplante em si, né? Tem gente que acha que é uma cirurgia que é feita, tarará. Então, assim, se eu pudesse explicar como que o transplante ocorre depois desse procedimento, o procedimento que é chamado de transplante em si, como ele acontece? Na verdade, Gisele, a gente fala muito em transplante de medula óssea. É um nome que ficou clássico, que vem desde aquela época dos ratinhos lá dos anos 50, né? Porque a medula óssea era a fonte de células tronco-hematopoéticas. São essas células que nos interessam. Aonde eu tenho célula-tronco, fortemente é na medula óssea, no caso dos humanos. No caso humano, no fígado fetal tem bastante também, e no sangue de cordão umbilical. Então, são as 3 fontes que a gente pode usar em transplante de medula óssea para seres humanos. Do ponto de vista... Acho que ele... Não, ele não pode. Vamos falando enquanto isso. Do ponto de vista dos animais, assim, animais pelo menos assim, mais simples do ponto de vista estrutural, que no caso do camundongo, você tem medula óssea mais espalhada em outros órgãos. Mas, assim, então o nosso transplante é de células tronco-hematopoéticas. Eu posso fazer um transplante de sangue de cordão, eu posso fazer um transplante de células do fígado fetal, mas na prática o que é utilizados são as células da medula óssea, por isso daí medula óssea. Ele já está a postos lá, você quer passar para ele? Perfeito. Daqui a pouco a gente volta então com as suas explicações. Vamos passar para o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, o senhor está aí já Por favor, nos mostre como que funciona enfim, todo esse equipamento, esse procedimento. A palavra é sua. Isso aí. Então vamos ver se a transmissão vai permitir aqui. Por enquanto está tudo ok, né? Então aqui é o aparelho da radioterapia, tá? Através dele que a gente vai fazer a radiação do corpo todo do paciente. Todo aparelho consegue fazer um TBI? Consegue. Às vezes, qual que é a grande restrição de conseguir fazer um TBI? É a sala em volta do aparelho, né? Que a gente tem que ter uma sala que garanta que a gente vai fazer a aplicação no corpo todo do paciente. Então, a gente tem aqui o aparelho e tem a mesa robótica que vai fazer a aplicação. Qual que é o grande problema, então? Como o aparelho em si consegue abrir um campo em torno de 40 centímetros, 45 centímetros, para irradiar o paciente como um todo, a gente tem que manter uma certa distância. O feixe da radiação é igual ao feixe de luz, ele não vai abrindo em linha reta. Quanto mais distante vai ficando, vai abrindo divergentemente. Então, se a gente mantém o paciente numa distância que permita essa divergência de campo, abrir o campo como um todo e pegar todo o paciente, a gente consegue fazer o TBI. Então, como é que a gente tem que fazer o TBI no caso? A gente tem que virar onde está o elemento lá que vai emitir a radiação, né, o acelerador linear, e o paciente vai ficar aqui na parede. Ele fica na máquina deitado, aqui na parede, a uma certa distância. Em geral, a distância a gente mantém aí entre 2 metros até 6 metros de distância do aparelho. Quando a gente então emite a radiação, garante que vai pegar o paciente como um todo aí, o campo quando a gente abre, né? Então, muitas vezes, qual que é a grande restrição para fazer o TBI? É montar uma sala que consegue comportar a radiação do corpo todo do paciente ao mesmo tempo, né? Você consegue abrir um campo de luz só para a gente mostrar? Vai tentar então mostrar aqui o campo de luz como que é do TBI. Perfeito. Então, o que acontece? A gente tem um campo de luz, quando abre aqui para o paciente, o campo vai dar mais ou menos aí, então, uns 30 centímetros. Mas quando a gente coloca
uma certa distância, a gente tem que o campo aumenta muito. Não sei se vai ser possível captar o campo de luz aí que dá quando a gente mantém a distância certa aí do aparelho. Então, a gente consegue colocar o corpo todo do paciente. Então, o TBI, grossamente falando, é importante a gente ter uma sala já montada para a gente conseguir fazer essa aplicação do paciente. Quer dizer, então, o paciente, ele não... Não, desculpa, era só para perguntar, o paciente nunca fica deitado quando é TBI, ele fica... Atualmente, temos algumas novas técnicas que estão começando a engatinhar. Tem até uns colegas meus aí da Oncoclínicas também, lá de São Paulo, do BP Mirante, que eles fizeram essa técnica de um TBI num paciente na máquina, na mesa robótica, deitado ali no aparelho. Mas essa técnica é uma outra técnica, uma técnica nova, talvez aí no futuro próximo comece a ser rotina de fazer um tratamento de TBI com essa nova técnica. Essa nova técnica, qual que é a grande vantagem dela? A gente consegue poupar alguns órgãos aí que antigamente eram proibitivos por causa da toxicidade. Igual o Dr. Wellington falou aí há pouco tempo, né? Às vezes, com essa nova técnica, a gente consegue poupar pulmão, consegue poupar outros órgãos e deixar específico só na parte aí onde é que tem medula óssea, certo? Perfeito. E vocês, e crianças também podem fazer o TBI? Então, é indicado esse tratamento também para crianças e adolescentes? Sim, então assim, né, depende muito do tipo da doença e do protocolo que ela vai ser feita, né? Para facilitar, qual que é a linha de raciocínio aí atualmente, né? TBI, principalmente para leucemia linfóide aguda, geralmente o protocolo acaba envolvendo o TBI. Alguns casos para leucemia mieloide aguda, dependendo do protocolo, acaba também envolvendo. E também, se for para uma crônica, dependendo também, pode ser que seja utilizado. Tem algumas outras doenças também que podem ser utilizadas o TBI, mas a grosso modo seriam aí principalmente para essas leucemias aí, alguns tipos, às vezes, de linfoma, e depende do protocolo que vai ser utilizado. Né? Mas criança, jovem, idosos também, que igual o Dr. Wellington falou antigamente, não era indicado, atualmente a gente já consegue fazer a técnica para ter o ambiente favorável para receber o transplante. Perfeito. E no caso da radioterapia, sem exatamente ser o TBI, vocês, para crianças, eu sei que vocês utilizam umas máscaras lúdicas, algo para quebrar um pouco o peso, né, desse momento. Olha, que legal, que bacana. E um passarinho me contou que é o senhor que pinta. Me conta isso, doutor Guilherme. Então, a gente aqui na Oncobio, né, como a gente tem um setor também só de pediatria, a gente acaba recebendo muita criança. E por ser um ambiente diferente, né, às vezes a sala escura, igual vocês viram aqui, um aparelho grande girando em volta dela, ela fica muito receosa. Muitas vezes tem que fazer tratamento com anestesia no paciente, né, criancinha, e às vezes o tratamento são 20, 30 aplicações, então o paciente tem que receber aí 30 dias de aplicação, todos os dias fazendo anestesia. Às vezes com um simples fato, né, de pintar a máscara com um personagem que ele gosta, deixar o ambiente mais favorável para ela, a gente acaba conseguindo contornar isso, né? Então muitas vezes que tinha indicação de fazer com anestesia, a criança ficando tranquila no tratamento, consegue fazer o tratamento como um todo, sem precisar da anestesia. Então são algumas estratégias aí para a gente tentar deixar o tratamento mais humanizado, mais receptível para a criança. Emocionante isso. Eu queria que a Nath mostrasse um pouquinho mais para a gente as máscaras. O senhor pinta na hora, doutor Guilherme? Como é que é isso? Isso. Então, tem alguns pacientes que têm que fazer uma máscara para imobilizar o paciente, né? Porque o que acontece? Como a radioterapia é um tratamento de muita precisão, então, se vai fazer, por exemplo, tratamento em algum lugar específico no cérebro, a gente tem que garantir que vai receber a dose naquele lugar que a gente quer. Cabeça, como é muito móvel, se movimentar, a gente acaba errando o alvo. Então, a gente tem que fazer uma máscara com o formato do rosto do paciente, né? Fez essa máscara, a gente pergunta qual que é
herói favorito, o que eles gostam de assistir, eles contam para a gente acaba pintando aí ao longo aí do tratamento, né? Vai fazer o planejamento, tudo, a gente deixa a máscara pintada, para no dia que começar o tratamento já tá com a máscara pintada com o personagem favorito deles. Ah, que lindo. E aí eles devem se sentir verdadeiros heróis, né? De estarem aí na luta. Muito bacana. E, nossa, o senhor é um artista, gente. Isso aí, vamos treinando, né? Talvez cada dia Muito legal. Muito então, legal, parabéns. Obrigado. Então, aí voltando na parte muito obrigada. TBI, né? Oi? Tá, então, voltando aí na parte do TBI, né? Uma coisa também que é importante. Perfeito. A gente lhe aguarda já. Vou conversar. Pois não. Deixa eu voltar lá para o consultório, aí eu vou explicando para vocês, que aí eu acho que fica até melhor por causa da transmissão. Pode ser? Pode ser, sim. Então, a gente aguarda o seu retorno. Enquanto isso, eu converso com o doutor Wellington. Obrigada, doutor Wellington. Obrigado a vocês. Então, doutor Wellington, voltando então a esse, é fantástico a gente ver em loco, né, como que acontece, né? Então, assim, voltando um pouco às explicações que o senhor estava dando, quer dizer, esse momento da radioterapia, ele de fato ele antecede ao procedimento do transplante, né? Então, assim, uma vez feita a irradiação, o TBI, né? Como que é esse procedimento logo imediatamente no caso da medula, no caso do transplante de medula? Bom, como a gente estava falando, o transplante é de células tronco hematopoéticas, ou seja, são as células tronco que fabricam todas as células sanguíneas e as células do sistema imunológico. Se o paciente tem uma leucemia, um linfoma, alguma coisa, a gente precisa, e ele vai fazer um transplante, a gente precisa erradicar essa doença. A TBI é a ferramenta que nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a matar essa doença. A radiação é um instrumento muito poderoso, um instrumento muito violento, né, que tem em mãos sábias aí, e bem dosado, ele tem um efeito terapêutico que interessa e com o mínimo de efeito colateral possível. Então, o que a gente precisa? Se o paciente tem uma leucemia, essa leucemia, mesmo que ela tenha tido uma resposta inicial boa com quimioterapia, mas se fica um pouco de doença residual, ele vai recair, ou essa doença vai progredir e vai acabar matando o paciente. Então, nós precisamos ficar livre dessa doença. Para eu conseguir ficar livre dessa doença, a gente não tem coisas muito específicas, eu não tenho drogas, ou mesmo uma radioterapia que atinja somente a doença. A gente tem um fogo amigo, a gente tem um dano colateral que é causado. Então, por isso que é necessário ter células sadias da medula óssea, porque as doses necessárias para erradicar uma leucemia, elas também erradicam a medula óssea normal. Assim, o lado normal da medula óssea também desaparece. E a gente precisa replantar essa medula. As células boas, digamos assim, né? As células sadias. Seria como se desse uma praga qualquer num gramado, eu não consigo tratar só a praga, eu tenho que acabar com o gramado todo e replantar o gramado. E aí eu vou ter uma grama nova, sadia, livre de ervas, livre de outras coisas. E isso é mesmo com a medula. Então a gente faz uma fase inicial, que é do que a gente chama de condicionamento, onde o paciente recebe químio e ou radioterapia em combinações variadas, aí vai depender da doença, da circunstância do paciente e do que precisa ser feito. Depois, a radioterapia, ela, como ele falou, ela é uma coisa instantânea. Você irradia, a radiação passa e vai embora. Eu posso, por exemplo, irradiar um paciente agora e daqui a 2 minutos eu já dar a medula nova para ele, que aquela radiação que passou não tem mais efeito. A quimioterapia não, a quimioterapia fica no organismo um tempo e precisa ser eliminada. Então, mas normalmente a gente faz esse esquema de condicionamento, o paciente descansa uns 2 dias para poder eliminar qualquer droga, qualquer coisa que tenha, e a gente reinfunde as células de novo. O transplante de medula é um transplante que não é cirúrgico. A gente faz a coleta das células, até pode ser cirúrgica, mas a infusão da célula, ela é na veia. A gente infunde essas células na veia. Essas células, em geral, elas
dão uma ida e param no pulmão durante alguns minutos, algumas poucas horas, para poder se recompor, se reestruturar, e depois elas acham um caminho de novo da medula óssea, aonde elas vão se recuperar e vão se aninhar e vão começar a reproduzir de novo e a refazer a medula que já foi destruída lá atrás. Então, a radioterapia para nós é muito importante para esse efeito, para erradicar a doença e, eventualmente, quando não tem doença maligna, por exemplo, aplasia de medula óssea. A aplasia de medula óssea é uma doença que não é um câncer, mas a medula entra em falência. A pessoa deixa de produzir as células sanguíneas. Então, eu preciso colocar uma medula nova. Mas o sistema imunológico está lá. Então, eu tenho que acabar com o sistema imunológico do paciente para que ele não rejeite a medula nova que vai ser colocada. Então, a gente usa a radioterapia não para erradicar um câncer, mas para poder erradicar o sistema imunológico padrão do paciente, de base. E depois a medula que vai ser colocada vai refazer o sistema imunológico. Então, a gente usa para fazer como uma ferramenta imunossupressora, como uma ferramenta antileucêmica, anticâncer. Para nós, ter a radioterapia nesse padrão que vocês estão vendo que acontece, altamente sofisticada, com doses absolutamente precisas, ele estava mostrando as máscaras, mostrando aquilo, eles conseguem fazer proteção de pulmão, proteção de ovário, dependendo da circunstância. Existem ferramentas que eles usam com muita sofisticação e que nos ajudam muito. Então, hoje a radioterapia é uma ferramenta e um instrumento no tratamento do câncer muito importante, que, infelizmente, no Brasil a gente tem um problema sério de distribuição. Existem ainda regiões do Brasil em que o número de equipamentos é muito pequeno. Como o Guilherme falou, para fazer radioterapia corporal total, não é qualquer serviço de radioterapia que consegue fazer por causa das dimensões da sala, por causa do equipamento. Então, assim, mesmo a radioterapia corporal total, a gente ainda tem uma limitação de acesso no país, que ela é séria, é uma coisa séria. Nossa. Eu até chegou uma pergunta aqui, que é o seguinte, era até algo que eu queria perguntar, vou passar para o doutor Guilherme aqui. Quanto tempo dura a fase do pré-transplante com o emprego do TBI? É uma questão de dias, horas? Como que é, doutor Guilherme? Bem, a radioterapia, então, ali do TBI, né, vai depender muito do protocolo que vai ser empregado, né, protocolo, então, só voltando lá historicamente, complementando o que o doutor Wellington disse, né, lá na introdução. Como é que foi chegando nas doses atuais do tratamento da radioterapia? Então, coisas que são importantes. A dose total que vai ser feita, né? Igual ele citou, que antigamente, já que vai fazer aí um restart ali da medula, que dose a gente tem que fazer? Será que se a gente for elevando a dose, vai ser melhor do que uma dose mais baixa? Começaram a ver que, dependendo da dose que passasse, você ia começar a dar mais efeito colateral e não ia ter o benefício, né? Então, esse foi o primeiro ponto. Então, chegar a uma dose padrão, né? Outro ponto que chegou, será que se eu fizer uma aplicação única, vai ter mais toxicidade, mas o efeito vai ser melhor? Ou será que se eu fizer várias frações, vai ter o mesmo efeito que uma dose única e vai ter também aí o mesmo efeito terapêutico? Eles começaram a comparar. Nos primeiros trabalhos, como é que eles faziam? Faziam uma dose única de radioterapia com a baixa taxa de dose que ia aplicando. Então, isso é outra coisa importante também. A taxa de dose que você vai aplicar no paciente. É muito diferente eu dar uma dose de 10 grays, que é a medida aí, grays é a medida da radioterapia. Vou dar 10 grays no paciente em 2 minutos, é muito diferente de eu dar 10 grays em 4 horas no paciente. Isso aí só para relembrar lá, que ele tem até o episódio lá do Chernobyl, né? O que acontece? Deu a explosão lá na indústria, teve um tanto de efeito colateral, várias pessoas morreram, outras também estavam mais distantes, tiveram outros efeitos. Mas o que acontece? O paciente recebeu uma dose muito alta e alguns receberam também, além de uma dose relativamente alta, uma taxa de dose muito rápida. Então, acaba dando muito efeito colateral. Então, isso tudo é calculado. Quanto que a taxa de dose que tem que dar, em quanto tempo de aplicação,
qual é a dose e em quantas sessões vão ser feitas. Então, atualmente, a grosso modo dizendo, dose padrão, a gente acaba fazendo 2 aplicações no dia. Faço uma de manhã, uma no final da tarde. Tem que ter um intervalo de pelo menos 6 horas em cada uma das aplicações. Então, faz em 3 dias o tratamento, né, 2 vezes por dia. Então, 6 aplicações. Cada aplicação demora em torno aí de 40 minutos a 1 hora, que é esse tempo que a gente vai dar a dose terapêutica nesse intervalo de tempo, ou seja, vai ser a taxa de dose que vai ser aplicada, né? Então, isso tudo tem que ser calculado certinho, com os equipamentos modernos a gente consegue calcular quanto que é a taxa, né? Os efeitos colaterais, qual que é a grande limitação da radioterapia do corpo todo? É principalmente o efeito colateral no pulmão. O paciente acaba tendo outros efeitos colaterais. Às vezes a pele pode ficar mais irritada, pode dar um pouco de náusea, vômito, né? Mas isso são efeitos agudos e consegue contornar. Já o pulmão é um efeito que pode acarretar por mais tempo. Então, a grande limitação da radioterapia é o pulmão. Aí, justamente, a gente consegue colocar alguns protetores, às vezes plaquinhas de chumbo, coloca placas de água, ou então mesmo água, para começar a simular e diminuir essa taxa de dose no pulmão, para ter um efeito terapêutico também no pulmão, mas que não vai dar o efeito colateral a longo prazo para o paciente, né? Então, tem que envolver todas essas variáveis do tratamento. Aí, com relação à radioterapia, quando que é feita? Aí depende muito como que vai ser o protocolo do tratamento do paciente. O paciente vai fazer uma quimioterapia, aí depois do intervalo da quimioterapia vai fazer uma radioterapia e depois o transplante. Em geral, usa esse protocolo. Mas então, quando chega para a gente tem que estar bem alinhadinho com o hematologista para ver quando que vai ser feita a radioterapia. Então, vai chegar um paciente aqui para a gente, né? Aqui na Oncobio. Então, já chega com o protocolo, qual está sendo feito, o esquema de quimioterapia que foi feito, e já tem os dias definidos. Vai ser, então, o TBI vai ser na terça, quarta, quinta-feira, porque o transplante vai ser na sexta-feira ou no sábado. Então, isso já vem tudo definido com o protocolo. Então, tem que ter esse alinhamento, essa conversa multidisciplinar certinha, né? Outra coisa importante, né? Como a gente vai resetar a medula do paciente, é importante ele fazer num leito também internado, né? Vai estar sem imunidade, tudo. Isso é outra coisa importante também, que às vezes é um grande diferencial aí para o sucesso do tratamento. Aqui, por exemplo, na Oncobio, o paciente fica internado lá no 5º andar, né? Vai fazer o TBI, já está programado fazer terça, quarta e quinta, desceu lá do 5º andar, que está internado, vem aqui para o subsolo, faz a aplicação, volta para o leito internado. Então, evita, às vezes, que um paciente esteja no hospital, tem que pegar uma ambulância que já está com imunidade baixa, ir para um hospital para fazer o TBI. Então, são vários fatores aí importantes para ter o sucesso do tratamento e minimizar o máximo possível de algum efeito colateral, tanto ao longo do tratamento como tardio, né? Então, assim, o tempo que vai ser, na máquina, o paciente fica em torno de 40 minutos a 1 hora recebendo a radioterapia, e quando que vai ser feito o transplante vai depender do protocolo que vai ser empregado, né? Se vai ser transplante logo depois da rádio, ou se vai fazer alguma quimioterapia antes, depois da rádio, depois programar fazer o transplante em si. Perfeito. Olha, tem até uma pergunta da Tanci Botelho, nesse sentido aqui. Temos chance do paciente evoluir com efeitos colaterais tardios decorrentes das doses recebidas nesta modalidade de tratamento? Quer dizer, o efeito colateral vir um pouco mais para frente, assim? A Tanci querendo me passar aperto aqui, né? Trabalhei com ela lá em São Paulo. Então, o TBI, né? Isso aí, efeito colateral sempre vai existir, né? A gente tenta minimizar o máximo possível. Se a gente pegar a quimioterapia e a radioterapia, quais são os principais efeitos aí que possam dar? A quimioterapia, uma característica que tem, pode dar muito efeito pulmonar no paciente. Quando você pega a radioterapia, pulmão também pode ser um dos grandes efeitos. Então, mais uma vez, a grande limitação
pulmão no paciente. Em geral, essas doses que a gente aplica tem mais aí efeitos agudos iniciais, né? Então, pode ter náusea, vômito, pode ter também episódios de febre, pode dar alguma alteração no pulmão também, pneumonite, em geral, esses efeitos agudos, mas ao longo do tempo, apesar da gente não ter uma dose definida, todo paciente que se submete a uma radioterapia tem uma chance aumentada em relação a pacientes ou pessoas que nunca receberam radioterapia de desenvolver uma neoplasia radioinduzida, sempre vai ter uma chance maior, né? Então, se você comparar um paciente que nunca recebeu uma radioterapia com o que recebeu uma radioterapia de corpo todo, a chance é em torno de 20% dele, ao longo da vida, maior do que a população em geral de desenvolver um câncer. Então, a gente tem alguns efeitos que podem acontecer ao longo do tempo. Então, esse é o grande desafio do tratamento, a gente conseguir fazer o efeito terapêutico minimizando o mais possível, tanto efeitos aí, né, agudos como efeitos a longo prazo. Perfeito, obrigada, doutor Guilherme. Doutor Wellington, eu estava aqui pensando o seguinte, assim, a gente está vendo que assim, realmente é tudo muito organizado, contadinho, né? Os prazos, está tudo, né? Agora, a gente tendo um cenário hoje de pandemia, que, enfim, a gente já está num momento mais estável e tudo, como é que é esse paciente que passa por um tratamento e por um procedimento dessa ordem? Quais são os cuidados no redobrados que vocês estão tendo que ter com a pandemia, né? Quer dizer, afinal de contas, é um paciente que está totalmente sem defesa nesse momento, nesse período, né? Como que vocês estão atuando? Gisele, na verdade, a gente teve teve a oportunidade, teve uma certa facilidade de fazer uma orientação preventiva, porque a gente já havia assistido a experiência da Europa com a pandemia. Nós aprendemos um pouco, porque ela chegou um pouco mais atrasada para a gente aqui. A gente conseguiu entender o que aconteceu lá, os erros que foram cometidos, os acertos que foram feitos, e para no Brasil a gente conseguir organizar o transplante de medula óssea durante a pandemia. No primeiro momento, e isso foi fundamental também, a participação da comunidade de transplante, que é uma comunidade muito coesa e muito que trabalha muito junto, assim, que está sempre se comunicando e trocando experiências. Então, no primeiro momento, a opção foi fazer um lockdown nos transplantes. Foi assim, a partir de março, a gente colocou o pé no freio e praticamente só aqueles transplantes inadiáveis, em que a situação do paciente não permitia o atraso, que esses transplantes foram feitos. Isso, claro, trouxe prejuízo, claro, trouxe dificuldades, trouxe uma série de problemas, mas assim, a gente conseguiu minimizar o risco de um paciente transplantado, como você está vendo, com todas as suas defesas naturais lesadas pela quimio, pela radioterapia, eventualmente pelas drogas imunossupressoras que o paciente tem que usar para evitar a rejeição, também pelas infecções que naturalmente já acontecem nesse cenário. Então, assim, é um paciente que está muito frágil, além de tudo, ter que lidar com Covid, né? Então, o que aconteceu foi, no primeiro momento, foi um grande lockdown, que a gente parou tudo, só fez aqueles transplantes que realmente foram muito, muito urgentes e necessários, e claro, os hospitais, as instituições, a gente conseguiu, apesar das dificuldades de orientação governamentais e às vezes incoerências de ordens, mas a gente conseguiu assegurar segurança para os pacientes, para os colaboradores, para a equipe médica e multidisciplinar, e isso foi muito importante para poder conseguir trazer o funcionamento para a normalidade. E isso está acontecendo agora. Eu diria que no mês de agosto e já no mês de setembro, a gente já está levantando de novo a curva de número de transplantes. Os transplantes, a realização deles está voltando ao normal.
Mas você tem razão. A pandemia não acabou. A gente ainda está tendo muito cuidado antes do paciente internar, pacientes, acompanhantes, todos são testados para o Covid, eles são monitorados depois quando tem alta, são orientados a fazer um isolamento social muito intenso, porque não dá para brincar, principalmente nesse momento que a gente está tendo uma saída de um processo de isolamento que a gente acha que ainda não é ideal, que está meio tumultuado. Mas, alguns pacientes nossos já tiveram Covid, foram infectados, isso inclusive tem sido publicados, esses casos têm sido relatados na literatura para que todo mundo aprenda. Mas uma coisa uma notícia que é mais ou menos boa é o seguinte: a evolução do Covid não necessariamente é pior, ela é natural. Assim, tem alguns pacientes que não vão bem e tem pacientes que têm o Covid mesmo sendo transplantado de medula e que mais evoluem de modo benigno, sem problema. Então a gente está tendo muito cuidado para poder proteger essa gente, não só do Covid, mas de outros problemas. Felizmente o inverno passou, aqueles vírus respiratórios também, que eram um problema, tanto para diagnóstico diferencial com o Covid, quanto também um problema sério, está ficando para trás. Agora, com a entrada da primavera, o cenário epidemiológico melhora um pouco. Mas o Covid está aí, ainda é motivo de grande atenção nossa. Perfeito. Obrigada, excelentes esclarecimentos. Doutor Guilherme, no caso voltando um pouco ao TBI, o senhor comentou que muitas vezes é uma questão de 2 dias entre o término da irradiação e o transplante, né? De repente, às vezes, o paciente faz na quinta, termina na quinta e para um transplante que vai ser no sábado, eventualmente. É isso mesmo? É igual o Dr. Wellington falou anteriormente, né? A radioterapia, você aplicou, a radiação não vai continuar lá no local, né? Então a gente consegue programar aí o TBI ou o transplante, né, com um intervalo de tempo menor, né? Às vezes vai fazer uma quimioterapia, tem que esperar melhorar para depois o corpo ficar receptivo para receber o transplante de medula, né? Então, assim, vai depender muito do protocolo que é feito, mas em geral é um tratamento que é uma coisa em seguida, né? Então, foi fazendo a quimioterapia, chegou na parte da rádio, logo em seguida faz depois o transplante. Bacana. E esse ponto que se fala, até usa-se o termo o transplante pegar, né? As células novas e voltar, assim, você curar o paciente daquela doença nesse momento. Quanto tempo isso leva? Se o doutor Wellington quiser comentar, esse é um tempo de internação do paciente? Pois é, Gisele. Na verdade, quando a gente... Vamos imaginar um paciente que foi submetido a uma radioterapia corporal total, em que todas as células da medula dele foram mortas, foram literalmente deletadas. Mas elas não desaparecem. Aquelas células que já estão maduras, elas continuam circulando, elas entram em circulação, as que não estão em circulação. Ou seja, aquele estoque de células sanguíneas que já estava pronta, ela continua lá e continua funcionante. Só as células mães, só as células que estão reproduzindo é que a radioterapia mata. Então, o que a gente observa é uma queda gradual do número de leucócitos, de plaquetas, das hemácias do paciente. A gente assegura transfusões para poder manter os níveis seguros para o paciente, né? Logo depois a gente infunde a medula. Quando a gente infunde a medula, como eu disse, essas células são infundidas no sangue, elas acham o caminho dela para a medula óssea, se aninham ali, e há um momento, é como fazer uma plantação, você tem um momento de germinação, você tem um momento elas têm que negociar um pouco entre si, entre o ambiente, começar a reproduzir, ou seja, aumentar o número, 2 viram 4, que viram 8, que viram 16, 32, você tem uma expansão dessas células,
elas primeiro se expandem assim para poder manter a estrutura da medula e num segundo momento começam já a produzir células maduras que vão circular. Esse processo todo, em geral, nós estamos falando de 2 semanas, de 12 a 14 dias. Então, o paciente que recebe isso, ele fica 2 semanas sem produzir célula sanguínea, dependendo muito da reposição e dos cuidados, de tratamento das infecções, das transfusões, assim, do cuidado nutricional. Então, assim, o paciente é cuidado. Depois de 2 semanas, mais ou menos, a medula começa a produzir as células em número já que façam sentido e que fazem as contagens sanguíneas voltar ao normal. Nesse momento pode acontecer um problema, as questões da rejeição. O transplante de medula óssea, a gente pode ter rejeição em 2 sentidos. Quando a gente transplanta um coração, por exemplo, ele pode ser rejeitado, mas ele não consegue rejeitar a pessoa. Quando eu transplanto a medula óssea, como eu disse lá atrás, a medula óssea ela refaz a produção das células sanguíneas, mas ela refaz também o sistema imunológico. E é o sistema imunológico do doador. Então, se esse sistema imunológico ele entender que aquela pessoa é uma coisa alterada, anormal, ele pode querer agredir. Então, a gente tem rejeição nos 2 sentidos. A medula óssea pode rejeitar a pessoa. Então, esse é um momento crítico também. Quando a medula pega, quando essas células começam a se desenvolver, é um momento crítico que a gente também tem que cuidar e assegurar que tanto o hospedeiro quanto a medula hospedeira, como a medula doador, a medula doada, que elas vão se entender e vão entrar em tolerância e vão conseguir ter uma convivência pacífica. Perfeito, perfeito. Olha, tem muitas perguntas aqui, a gente já está já quase no finalzinho, mas eu quero fazer todas. É uma pergunta aqui da Virgínia Guerra Moreira, ela pergunta o seguinte: radioterapia pós-TMO interfere alguma coisa na nova medula? Eu vou fazer mais uma da Luciana Belízia. O TBI pode ser realizado com dose única de radiação? Se sim, quando é indicado? Doutor Guilherme, quer responder? Sim. Então, assim, respondendo da Luciana primeiro, né, essa segunda pergunta, não é isso? Perfeito, isso, Então, assim, né, vai depender do protocolo, né, mas antigamente os estudos eles faziam com dose única, uma dose relativamente elevada. Começaram a fazer estudos comparando, né, se fizer com a dose única, ou então doses fracionadas, vai ter o mesmo efeito, sim ou não, mais ou menos toxicidade. Então, se você pega os estudos lá de 1950, 60, né, o padrão era fazer com a dose única, mas tinha muitos efeitos colaterais. Então, depois eles começaram a fazer essas pesquisas e viram que fazendo fracionado acabava sendo melhor, porque tinha menos toxicidade. Mas isso impede, às vezes, dependendo do protocolo, dependendo do propósito, performance do paciente, né, idade do paciente, fazer com uma dose única, às vezes com a dose mais baixa, sendo que é o suficiente para matar essas células alteradas, né? Então, é possível fazer também com uma dose única, né? Tudo vai depender. A diferença, né, entre o veneno e o antídoto é a dose apenas, né? Então, a gente tem que fazer essas medidas certinhas para ver que tanto que a gente tem que fazer o suficiente para matar células alteradas ou não alteradas, resetar a medula para receber aí teu condicionamento para fazer um transplante, né? Com relação à pergunta da Virgínia, ela perguntou com relação à radioterapia depois de ter feito o transplante? É isto? Sim, depois de ter feito uma radioterapia pós-transplante, interfere alguma coisa na nova medula? Eu acho que posso contribuir, Guilherme. Isso, pode falar. Por favor, doutor Wellington. Talvez ela esteja se referindo àquelas situações em que a gente faz um tratamento de alguma massa residual ou de alguma uma região onde o paciente tinha uma massa tumoral muito grande, que eventualmente isso pode acontecer, talvez seja isso, porque normalmente depois que se transplanta a medula, a gente evita
evita expor essa medula a agentes tóxicos para ela, porque senão um dos problemas que a gente pode ter é que essa medula é muito jovem, é como se fosse uma planta mesmo, ela é uma planta ainda muito delicada e ela não pode ser muito agredida. Mas, eventualmente, você tem sim você pode fazer algum tipo de radioterapia localizada para tentar erradicar alguma coisa residual, seja real ou potencial. Eu imagino que a pergunta dela seja essa, Guilherme. E também, assim, né, eu não sei se ela quis também dizer, porque na radioterapia temos alguns sítios também do corpo que a gente fala aí que são santuários aí da radioterapia. Então, dependendo da situação, a gente vê que, às vezes, o sistema nervoso é um santuário que uma quimioterapia não consegue penetrar muito. Então, dependendo, a gente tem que dar um pouco a mais de dose na parte do sistema nervoso. Às vezes, para homem, na parte ali, né, testicular, às vezes também é um santuário, a gente tem que acabar dando o que a gente chama de boost ali no local, que é uma dose um pouco mais elevada, né? Então, também tem algumas situações que não seria aí depois, né, também, mas algumas situações que durante o TBI a gente tem que fazer o cálculo de quanto de dose a mais a gente tem que dar em algumas regiões. E também complementando a pergunta, um paciente, em geral, se faz uma radioterapia, por exemplo, teve um câncer de mama há mais tempo atrás, fez uma radioterapia na região aí do tórax, se vai fazer um TBI, em geral, não é indicado fazer um TBI após já ter recebido uma radioterapia prévia com a dose muito elevada, dependendo da região. Aí tem que ver qual protocolo que vai ser empregado, que, em geral, a radioterapia fica como um segundo plano, não passa a ser o principal aí do tratamento. Perfeito. Olha, tem mais duas perguntas aqui, duas do doutor Henrique Braga, para o doutor Guilherme. Olha, há possibilidade de fazer TBI com taxa de dose padrão, como 600 ou 800 unidades por minuto? Pois há alguns aparelhos de radioterapia com taxa de dose fixa. Quer que eu leia a segunda pergunta dele? Melhor? Acho que melhor, né? A segunda pergunta em salas menores, há possibilidade, e para salas menores, há possibilidade de realizar TBI em irradiação de segmentos através da soma de múltiplos campos? Riscos das células circulantes é uma preocupação ou seria apenas teórico? Olha o Braga querendo fazer o passar aperto também. Né? Então, assim, né, a taxa de dose é muito importante. Isso tem alguns aparelhos que vai ter essa limitação realmente aí de taxa de dose, né? Mas aí o que tem que levar em conta? Tamanho da sala. A sala vai ser grande o suficiente para a gente conseguir diminuir essa taxa de dose ou não, se for uma taxa de dose fixa, né? Então, se for elevado em uma sala pequena, a gente acaba não conseguindo tratar, né, o paciente. Então, vai ter essas restrições. Mas, em geral, mais uma vez, depende também do protocolo que vai ser feito, mas, em geral, a gente faz também a taxa de dose mais baixa, né, do aparelho. Com relação, né, às células circulantes, isso é uma dúvida também que sempre tem. Se a gente tem essa parte aí, né? Vamos fazer lá no aparelho o paciente na mesa, né? A gente não consegue abrir o campo no corpo como um todo. Então, a gente vai dividir os campos no paciente. Qual que é o grande problema que aí tem essa discussão? Se a gente está irradiando, por exemplo, a parte do tronco, né? Na hora que a gente passar para um campo mais embaixo e fazer a radiação nessa parte no membro inferior, tem células circulantes, pode ser que ela escape da radiação? Pode ser que sim, né? Então, em geral, a gente evita, mas tem alguns protocolos e também tem algumas técnicas que eles acabam dividindo o campo do paciente, né? Eu, particularmente, eu não sei se ele consegue responder também, se ele evita fazer essa técnica, né, da radioterapia com divisão de campos, ou se ele acha que é somente teórico mesmo esses células circulantes ao longo do corpo. Eu não sei se ele consegue responder aí para vocês, né? Mas eu, em particular, eu tenho um certo receio. Ok. Teremos, infelizmente, que encerrar aqui a nossa live, já estamos chegando ao final. Eu queria
na verdade, pedir as considerações finais, lembrando que a gente acabou dia 19 agora, passado, foi o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Nós temos atualmente 850 pessoas que aguardam no Brasil por um doador de medula óssea compatível. Temos aí o nosso terceiro banco de medula, né? São 5,2 milhões de doadores cadastrados, o terceiro maior do mundo. Eu queria pedir ao doutor Wellington para fazer seu encerramento, perguntando, assim, vocês deram uma aula, né, sobre esse procedimento tão importante, né? Por que vale a pena para um paciente com câncer fazer o transplante de medula óssea, doutor Wellington? E quais são as suas considerações finais sobre isso? Por favor. Bom, Gisele, como a gente está falando aqui, essa live ela foi praticamente dedicada à TBI, que, como eu disse, é uma ferramenta muito poderosa e que traz consigo toxicidade. O que eu quero dizer é o seguinte: o transplante de medula óssea ele é indicado naquelas situações em que a doença não pode ser tratada com um tratamento menos agressivo. O transplante de medula óssea ainda ele traz consigo muitos problemas, muitos efeitos colaterais, como eu disse, as rejeições nos dois sentidos, a toxicidade da quimio e da radioterapia, as infecções que são muito frequentes, ou seja, é um procedimento de muito risco e de muito sofrimento, muita dor e sofrimento. Não é estação de águas fazer um transplante de medula óssea. Então, mas isso só é feito, só é considerado na condição em que o paciente não tem outra alternativa, que essa alternativa é a melhor. Mas graças ao transplante de medula óssea, e hoje nós temos muitos transplantes feitos no mundo, a maioria desses pacientes que sobrevivem não teriam sobrevivido com o tratamento convencional. Então, hoje a gente tem taxas de mortalidade bastante baixas, bastante aceitáveis, e taxas de cura sensacionais se comparar com as outras alternativas. Então, apesar de toda a dificuldade, o transplante de medula óssea ele é muito necessário ainda. E quando você cita esses dados aí, que tem muita gente esperando e não consegue fazer o seu transplante, é porque não tem equipes e leitos suficientes para poder transplantar no Brasil. A gente tem uma oferta de transplante menor do que a nossa demanda, do que a nossa necessidade. Daí, a gente, infelizmente, ainda tem que lidar com pessoas que estão aguardando doador ou que já encontraram um doador e não tem leito para transplantar. Eles não conseguem um acesso ao transplante por causa exatamente dessa dificuldade, porque é um procedimento complexo, caro, que envolve uma equipe multidisciplinar muito bem treinada e muito bem preparada para que seja realizado. Muito obrigada, doutor Wellington. Doutor Guilherme, suas considerações finais, se puder falar um pouco mais também sobre a importância do TBI nesse processo todo, quantas vidas estão sendo salvas aí graças a esse procedimento, por favor. Isso aí. Então, a cada dia que tem, a gente tem evolução aí da medicina como um todo, né? Pacientes que antigamente eram considerados aí, né, incuráveis, a gente vê que com o avanço, né, dos procedimentos, a gente consegue curar os pacientes, né, da parte aí do TBI, né? É muito importante a gente estar alinhadinho na hora que vai fazer a radioterapia, junto com o pessoal da hematologia, para fazer o protocolo certinho, né, minimizando o mais possível dos riscos para o paciente, né? Então, assim, a cada dia que passa, a gente vê que a medicina vai evoluindo, vai tendo cada vez mais os prognósticos melhores para os pacientes, né? Em busca sempre aí da cura do paciente, né? Então, manter aí estudando, sempre seguindo aí nas novas tendências para ter a melhor experiência possível para o paciente. Tá ótimo, doutor Guilherme. Muito obrigada pela sua participação, pela disposição de nos levar para conhecer o equipamento. Doutor Wellington, muito obrigada pelas suas explicações, muito obrigada à nossa audiência também pelas perguntas enviadas, e encerramos aqui a nossa live.
Lembrando para que as lives estarão disponíveis nos nossos canais oficiais, acompanhe as redes sociais do Grupo Oncoclínicas e que estão sempre atualizando aí a nossa programação. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Gisele. Obrigado a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.